Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer um breve comentário sobre essa falsa interpretação do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Isso é farelo puro, isso é gibi escatológico, não existe base bíblica alguma em lugar nenhum das Escrituras. Os textos citados são geralmente forçados e apresentados dentro de um contexto escatológico que não está presente no contexto bíblico, do qual eles retiram esses versículos. E mesmo os textos que eles apresentam, você nota que há uma imaginação muito grande, né, em torno das palavras ali apresentadas. Nós temos duas passagens bíblicas longas que tratam desse assunto de forma bem direta, né? Há outras passagens, mas em um contexto mais amplo, nós encontramos em Mateus 24, Jesus tratando das últimas coisas, né, e da sua volta, e depois o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas à igreja de Tessalônica, onde ele também diz que antes, né, de vir o dia do Senhor, antes de Cristo voltar, precisa primeiro manifestar o anticristo. Enfim, são passagens claras tratando do momento escatológico em foco, do assunto em foco. Então, forçar aí qualquer outra interpretação no mínimo, uma falta de respeito pela Escritura ou mesmo apresentando uma falsa expectativa para os leitores ou para aqueles que estão na igreja. Então, eu quero aqui lembrar, por exemplo, que em Mateus 24, Jesus ele diz, né, ali do versículo 15 ao versículo 28, ele apresenta, né, os fatos finais da perseguição e da volta de Jesus. Depois ele torna a falar novamente no versículo 29 em diante sobre a grande tribulação e ele termina também falando da volta de Jesus. Em ambos os blocos ele mostra que primeiro ocorre a tribulação, depois Jesus volta para levar os seus. Então veja, no versículo 22, diz assim, ó, não tivesse, aliás, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tiverem, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, olhem, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar e, se possível, os próprios eleitos. Eis que tem predito a vocês. Portanto, se dissessem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então, notamos que Jesus fala de todo o processo final da grande tribulação, perseguição, dificuldades, falsos profetas e tal, e Jesus volta. Depois nós temos, como eu já mencionei, do 29 em diante. Jesus apresenta novamente o cenário. Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, se referindo à grande tribulação, né? O sol se escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus discípulos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Então, mais uma vez aqui, Jesus deixando muito bem claro. Primeiro ocorre sinais, acontecimentos, perseguição, sinal na natureza, e ele volta, arrebata sua igreja, leva o seu povo, pronto. E aí você vê o esforço dispensacionalista depois para dizer, não, mas tem aquele texto que Jesus disse que vai guardar você na hora da tribulação que virá sobre todo mundo. Mas claro, ele não vai trazer o juízo sobre o seu povo.
a grande tribulação é o juízo de Deus contra o mundo, não contra a igreja. A igreja sofre perseguição do mundo, mas não sofre o juízo de Deus sobre a terra, sobre o mundo. A igreja não é o alvo, o objeto da ira de Deus. Então, o que nós temos da doutrina do arrebatamento secreto é, na verdade, uma formulação recente, sem base bíblica, ridícula, né? No mínimo, vamos dizer assim. Ensinar arrebatamento secreto não tem nenhuma base bíblica. Então fica aqui o alerta, porque você pode estar criando expectativas errôneas em torno de uma interpretação errônea e de um sistema errôneo, porque o dispensacionalismo é um abandono da coerência bíblica que vai de Gênesis a Apocalipse, né? Então é um sistema que deve ser abandonado porque ele é furado, ele não existe na Bíblia, né? Até porque se todo o pensamento dispensacionalista realmente fosse levado a sério, como alguns de fato levam, vocês, os dispensacionalistas, deveriam ficar apenas com algumas cartas apostólicas, nem todas elas, obviamente, né? Então está aqui esse alerta, tome cuidado com essa falsa interpretação, porque ela não é bíblica. Pronto, ela não é bíblica e você não precisa ser conduzido por uma falsa doutrina. Que Deus te ilumine e abençoe sua vida em Cristo Jesus.